Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelo espírito de Eurípides Barçanufo. Bem-vindos todos vós mais uma vez, bem-vindos todos nós, bem-vindos todos os seres que aqui estão em reino, numa grande multiplicidade de seres como todos vós e como todos nós, com impressões múltiplas, e que fazem reinar dentro, no interior e no exterior de todas estas impressões. Bendito seja esta possibilidade entre nós mais uma vez, e que o veredito se faça entre nós, e que se faça e está fazendo entre nós e se fará entre nós. Veredito vem de quê? Verídico e dito. É verdade e é expressado. É verdade e é expressado. Mas a verdade e é expressado não está na cotação nossa da possibilidade de expressão como seres da natureza humana e espiritual. O veredito, a verdade e a expressão, está na natureza complexa, completa e possível do que se manifesta por todos os cantos e por tudo que se possa dizer de um numerário mais do que eterno, de todos os alcances possíveis. A verdade e é expresso. Quer dizer que hoje esta orbe, no veredito, é aquilo que é em verdade e possa se expressar esta orbe, este planeta gentil, que denomina-se Terra, que está no sistema solar, e que no veredito disto estamos no sistema solar, é verdade e é expresso. Quem poderia dizer o contrário? Então o veredito é aquilo que o máximo da encomenda que temos, de tudo que verifica-se em toda a expressão nesta terra, de todos os modos possíveis. Então podemos ter um veredito agora, do que diz respeito à caminhada e à jornada da natureza humana e espiritual. Em todos os cantos possíveis é um veredito, em cada canto, em cada esquina, em cada modo é um veredito. De tudo o que é possível, de mordaz ou não mordaz, de tudo o que é possível, de que possa se enveredar em todos os enganos possíveis, existe um veredito. É verdade e é expresso. O engano em absoluto e total, na sua grandeza e totalidade. Assim, no veredito deste reino, neste portal da edificação, pleito ecumênico da verdade, repetindo, um pórtico, onde todo indicador de uma porta, o indicador todo, cada passagem, cada porta, abrimos e tem um indicador. E o indicador é muito claro. Então, olha para em todos os vossos lares, existe uma porta e um indicador, e uma passagem e um indicativo. Qual o indicativo? Para cozer, qual o indicativo? Para descansar, qual o indicativo? E assim por diante. Neste pórtico existe uma porta e um indicativo. O indicativo deste reino que se abre. E tem um indicativo, o indicativo é tudo que em absoluto podemos ter a seta daquilo que vivifica. Ora, e a seta que indica tudo que vivifica diz respeito de que tamanho a seta que o faz mortificar o que vivifica. Nem tudo que é possível.
em tudo que é possível. O que mortifica o dia para que a noite se expresse? O que mortifica a presa para aquilo que vai vivificar a dela? E assim por diante. Mas tudo isto tem um veredito e é absoluto. Então, dentro indicativo deste porte daquilo que a magnitude máxima de que possamos estar revelados e ver em notório, que como abrimos uma porta de que tem um indicativo que diz no veredito máximo que existe um leito, é absoluto. Então, dentro deste leito existe aquilo que possa vivificar aquilo que adormece e aquilo que possa mortificar o que adormece. Tudo isto que possamos e que vamos realizar a proeza de trazer está dignificando a magnitude máximo que é possível daquilo que não é discutível. E na formação do que não é indiscutível, existem os fundamentos. Então, todos os fundamentos que regem toda a ciência humana, que são fundamentos, eles são indiscutíveis a partir que se tornem um fundamento e uma equação exata. Sempre tratamos aqui da matemática, tratamos muitas vezes, então a matemática tem um fundamento. E dentro do fundamento é indiscutível, jamais é discutível que 2 mais 2 é 4. Mas também é indiscutível que dentro deste numérico, ele estará em todos os planos de ação e de todas as equações da vida, estaria dentro daquele fundamento. Até a equação do que se distancia este grande planeta deste grande Sol em todos os aspectos possíveis. Quer dizer que aquilo que é indiscutível dentro deste fundamento, do fundamento, existe um fundamento que sempre tratamos dentro daquilo que trataremos sempre, evidenciaremos sempre, porque é o local de evidenciar, é a seta da vivificação, no sentido de que o que possa, essa equação exata da vivificação e o traçado dela, e também da equação exata daquilo que mortifica, que retira isto. Então podemos dizer que vivificação é aquilo que possa estar vivo em ação. Ao máximo possível que possa estar vivo em ação. Então o que possa estar vivo em ação, principia em algo. Todos vós, todos nós e todos os seres, principalmente que estão aqui, invisíveis aos vossos olhos, mas infinitamente maior em números de seres da natureza humana e espiritual. Significa que somos existenciais. Ora, podemos dizer o que for nesta terra, dia e noite, por todas as encarnações possíveis. Apenas aquele que possa dizer por todas as encarnações possíveis aí está um existencial. Senão, não haveria. Existiria um intervalo entre o existencial e o outro, e algo que não é existencial. Então, aquilo que não é existencial, não podemos traçá-lo. Podemos. É existencial, onde pisam. É existencial todos os elementos. É existencial que todo este módico faça da natureza humana e espiritual estar neste plano, onde, entre toda a sua capacidade orgânica que suporta este plano encarnatório nesta orbe, estando este na magnitude máxima que possa vivificar ou mortificar. Isto é indiscutível, mas o organismo físico é muito simples. Então existe uma equação exata para este ser existencial. Então existe um ser existencial num plano encarnatório, num derivado de um organismo físico, orgânico, que é perecível e de que ele é mortal. Uma equação exatíssima e total e absoluta, que é indiscutível. Isto que tratamos, se nos distanciamos disto, isto não preconiza nada. Estamos fora do fundamento.
Se isso não representa nada, representa que estamos no discutível e de qualquer modo de tudo que possa existir, deste reino e de nós mesmos. O lugar do discutível está longe da fonte, mas há algo muito intrigante, ele é sustentado. Então tudo que é existente, tudo que se manifesta porque é sustentado. Ora, quer dizer que ele não se sustenta por si mesmo. Ele não faz por si mesmo. Ele não cria-se por si mesmo. Então, dentro deste fundamento de que somos, que existe algo que sustenta a capacidade de gerar, aí a capacidade de manifestar seres e manifestar a possibilidade de seres encarnados nesta terra e assim por diante. Então estamos tratando de fundamento. Mas o fundamento maior de todos eles, que está em primeiríssimo lugar, é o fundamento de que o que nos sustenta. E do que sustenta tudo. Em equações absolutamente exatas. Então podemos ser arrogantes, grandes, podemos decidir tudo o que possa ser. Não decidimos de que podemos ser existencial ou não. Não decidimos de ser da natureza humana, espiritual ou não. Não decidimos se estamos num plano encarnatório e somos mortais. Não decidimos da capacidade daquilo que nos gerou, que nos concebeu. Não somos, de toda a possibilidade que está em nós, que somos seres da natureza humana pensantes. E de que, do gênero do pensante, em conjunto com todas as possibilidades que temos de entradas, de ser da natureza humana espiritual, nada sustentamos. Apenas recebemos de graça uma herança gigantesca, sustentada e sustentada. Pisamos em cima e é sustentada. Até o pé que pisa é sustentado. Até o ódio que possa existir é sustentado. Então, no quesito do que reinamos aqui, no quesito desta vivificação, importa dizer que, no plano daquilo que vivifica, de que possa acumular a potência divina que sustenta tudo e de que faz a vida ficar mais vida, qual o contrário que faz essa vida ficar menos vida? O contraponto disto, que é sustentado. Então, alguns seres vieram aqui manifestar algo muito intrigante, que poderia existir uma negociação com Deus Pai Todo-Poderoso, o sustentador, principalmente, jamais manifesto, jamais pode ser visto, jamais pode ser tocado, jamais nada. Nem uma possibilidade atômica científica possa identificá-lo, já que se fosse manifesto não seria o Criador. Porque o Criador e o sustentador jamais em manifestação. Esta é uma equação exata, a maior de todas possíveis. Esta é a fonte geradora maior de todas, vivificadora que existe. Se estamos longe disto, por conseguinte, estamos na mão daquilo que mortifica a possibilidade de vivificar. É uma equação exata, não está na discussão comportamental deste pórtico, não está numa discussão, uma invenção deste portal da edificação. Tratamos de fundamentos e fonte. Fundamentos e fonte. Só podemos encher e recepcionar aquilo que vivifica na fonte. Eu, por assim dizendo, para todos vós, encarnados nesta terra, se temos um veredito lá do começo, se temos um veredito, aquilo que é revelado e vê e é expresso, e é disto que tratamos sempre e sempre e sempre. Poderíamos manifestar aqui o ensejo, uma vontade enorme, um intento enorme de podermos entrar na discussão humana,
e melhorar um pouco daqui ou de lá. Então, discutidores há milhões, acertadores de modo de acertar um pouco mais ou menos a discussão humana há milhões. Então não precisaríamos, dentro da inteligência, deste pórtico de todos os seres que aqui estão, de reinar aqui, no mundo dos encarnados, para fazer ajustes de discussão humana. Dentro da discussão humana, que nem ninguém, por conseguinte, dentro da lei ou da justiça, pode dizer como efetivo, porque tudo é mutável, tudo é discutível, tudo é torcido ou não, de modo que entrar neste reino é um reino onde podemos dar ao eleito daquilo que recepciona um favorecimento. Poderemos, dentro do quesito daquilo que pode, de todos os questionamentos, fazer de um ser da natureza humana e espiritual estar aqui e ficar grandioso aqui, porque colocamos para ele, dentro de toda a discussão humana, de que ele estava certo e de que ele é um grande ser da natureza humana nesta terra e de que, se ele continuar neste caminho, terá um veredito e que será uma bonança para todo o reino que esteja por perto. Falso. Dentro dos quesitos das possibilidades pode ser 1000. Então acertar de 1 a 1000 e ter uma certeza absoluta daquilo no manancial divino, não no questionário pessoal particular, civilizatório. Então se quiserem encher vossos automóveis de algo que é sustentador, vão ir à fonte. E lá na fonte é abastecido. E aquilo que sustenta tudo demais, seja a aparelhagem mais tremenda e possível, é o sustentador. Apenas que esse sustentador do automóvel, ele é visível e é uma expressão, está sendo sustentado também. Poderia dizer o questionário humano de que o Criador é algo que não é manifestado, e de que ele cria e sustenta, e jamais poderá ser visto, jamais poderá ser interrogado, jamais poderá estar em qualquer aparelhagem, nem daqui 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos. E de que aquilo que ele sustenta não é visível, poderíamos dizer que toda arrogância humana pode dizer que ele não existe. Mas se ele não existe, quem sustenta, quem faz realizar a proeza do encanto de um coito? Foram no fundo do quintal realizá-lo. Foram. Quem pode realizar agora a proeza do equilíbrio do vosso sistema vascular? Uma proeza inagualável. Realizam isto? Tem a proeza agora de não precisar piscar. E aí poderíamos até ao amanhecer do dia traçar todas as proezas possíveis de cada um identicamente. Fora do identicamente existe a discussão humana. Ela não vale um tostão furado para o espírito, para a natureza vigente, para a prodigalidade ou para aquilo que vivifica. É algo que sai e cai para baixo. Não acende. Então não tenho esperança disto. Então podemos dizer sobre a esperança. Então a esperança pode estar no local da equação exata. Se a esperança estiver na proeza da fonte geradora, o que pode significar esperança? Se tivermos esperança de tudo consignado à discussão humana, ela é tão facetada que poderíamos tratar para o resto da vida e falar e dizer o que significa, o que é esperança. E todos trazem a esperança como algo corriqueiro, utilizam aquilo que é mantido e que é sustentado de um modo que quiserem.
A esperança, né, é algo que não é por algo. A esperança é um local que chama esperança. E no local que chama esperança, existe um exudar de esperança. E aí trocamos isto por algo que possamos ter esperança de algo. Então, para ter esperança de algo é dizer assim, entrar no campo da esperança, naquilo que exuda da esperança e exudar esperança. Que tal? O fundamento da esperança vem deste exudar, de um local da esperança que exuda algo, exuda como este ar que exuda aqui, este ar que exuda para todos nós. Então estamos no local do ar, e ele exuda ar. Será que podemos fazer uma troca disso e ter um ar para alguém, sendo que todos já têm ar? Então, como podemos intentar ar para todos que têm ar? E todos que têm ar estão vivos. Todos que têm ar estão viventes. Todos que têm ar são existentes. Então, como vamos intencionar algo que já é para todos vós? De que tamanho? Este quilate de que todos, bilhões, trilhões de seres estão respirando como todos vós, como este que intermedia, Eurípides, mas posso cheirar o ar. Este elemento dos encarnados agora estou cheirando. Então é mais um trilhão e mais um. Isto traz um bônus real. Ninguém é superior a isto. Ninguém é superior a ficar um pouco mais de alguns minutos sem ar. Se somos sustentados indiretamente num dos pequenos aspectos da natureza orgânica, através dos alimentos, eles que são sustentados, então nós somos alimentados naquilo que a ciência pode ver, e somos alimentados por aquilo que a ciência não pode ver, aquilo que sustenta o alimento. Então, como podemos qualificar aquilo que sustenta o alimento? Exatamente procurar por instinto o alimento que tem um sustento a mais. Se por eficácia, por excelência, todos estão no medidores de alimento, daqueles que são do benéfico ao não benéfico, em toda discussão humana, saiba, dentro daquilo que vivifica. Então existem alimentos que têm a prodigalidade de estarem retidos da potência divina e outros não. Mas esta potência divina, como a ciência não verifica, ela joga fora e traz os predicados dos elementos que constam naquele alimento. É fraco. Então saiba que no reino dos animais, das aves, mais do que tudo, elas procuram por instinto não apenas os alimentos que contenham isto ou aquilo. Elas se alimentam daquilo que por instinto tem uma potência mais divina naquele alimento. E ela se alimenta daquilo por instinto. Mas como nós soberanamente somos reis dos animais, os mais espertos de todos eles, soberanamente estamos esquecidos e soberanamente estamos restritos à capacidade científica de que aquilo contenha tanto disto, tanto daquilo. Numa probidade mórbida. Não importa o que todos fazem, todos que estão aqui possam tratar disso ou discutir disto, mas tem que provar isto. Se toda a capacidade instintiva de nosso organismo
Porque existe algo superior ao nosso organismo, que diz respeito a algo que não morre, algo que transmigra, não é? Algo que transmigra, que não morre. Ele tem uma capacidade instintiva de milhões de anos. E que no proveito de um civilatório ela desaparece. E ficamos num significado daquilo que a ciência pode trazer para nós. Então a ciência pode dizer do carbono, pode trazer do oxigênio, do hidrogênio, da proteína, e vai, e tudo. Todas são sustentadas. A proeza é saber daquilo que é sustentado, que tenha um numérico de sustento maior. Então, filhos desta vida, só isto importa para todos que se manifestam aqui, existenciais desta vida, viventes desta vida. Encarnados neste campo de vida de encarnados. Tudo discutível depois ou de lá não nos importa e nem importará para nada. Importará o que está vivificado em vós. E de que é o vivificado em vós poderá ter um instinto suficiente e natural para tudo aquilo que está vivificado encontrar-se, e o vivificado com vivificado com vivificado. E que na contraparte daquilo que mortifica, significa que mortifica, vai distanciar, como trazemos aqui, o camelo da água, da fonte e do oásis, quanto mais possível para comê-lo. Isto é mortificar. Tirar da fonte, sair da fonte, entrar na proximidade da possibilidade do indivíduo como inseparado da fonte, como inseparado dos fundamentos. E no proveito disto, externamente, neste grande mundo lá fora, civilizatório, é de grande proveito. Apenas que toda seta, aquela porta e aquela seta, que instigantemente traz vivificação, existe uma mortificação e uma equalização desta mortificação, onde todos parecem iguais. Do patriarca, do herói, o imperador. Tudo está nivelado. Ora, Eurípides Barçanufo, então, demorou um tanto. A quem se expressa aqui, Eurípides Barçanufo, que se expressa dentro do tempo desta vida, dentro da demarque deste tempo desta vida, há bastante tempo desta vida. E Eurípides Barçanufo é muito recente, de onde pudesse estar encarnado ou desencarnado, é recentíssimo. Então posso sentir todas as impressões da minha própria encarnação, dos meus joelhos. Então eu digo para todos que querem uma resposta, Eurípides Barçanufo, como é do outro lado? As próprias impressões que tem. O demarque de impressões daquilo que estamos enevoados, ou de que estamos resplandecentes. Resplandecentes quer dizer que todas as lâmpadas que vivificam, acendem. Aquilo que mortifica e iguala é todas aquelas, tem centenas e milhares de lâmpadas acesas externamente, e nenhuma acesa que aquilo que potencializou, retira toda a luz e as lâmpadas, ficamos amorfos. Então, na terra de amorfos, perguntem Eurípides Barçanufo, como é todos esses campos de vida, as atmosferas de vida por todos os cantos? Existe uma muitíssimo grande, que é a terra dos amorfos. Amorfo significa que aquilo que mortifica, mortificou tanto, que ficou amorfo. A visibilidade é amorfa. Ora,
O céu é amorfo, a terra é amorfo, os seres que reinam todos são amorfos. Uma infinidade de amorfo. E a impressão deste amorfo, enquanto houver todo o contingente de estar nesse civilizatório encarnado, todos têm todas as luzes. Parece que o amorfo desapareceu. Podemos acender as luzes de todos os regalos desta vida. Temos o sol nascente e poente, que traz a luz. E por assim dizer, então o amorfo desaparece e estamos sob o auspício civilizatório. E sob o auspício civilizatório, podemos dentro desse auspício ter o que quiser, não é? Tudo o que quiser. Tudo está numa linha só. E Euripides Barçanufo, então, como é? Então, somos lá as impressões que rastreamos e modelamos em nós mesmos, de todos os modos possíveis, de nossas crenças, de nossas imbecilidades, de nossos ódios, de nossas represálias, de tudo que é um possível pseudo-ganho. Isto sim, temos todas as impressões e vamos querer voltar quando soubermos que ainda continuamos existenciais e somos sustentados. Retornar à fonte deste esquecimento profundo, já que no lugar do amorfo só tem amorfo. Ora, Eurípides, por que trata deste modo? Então, como poderíamos tratar em outros campos de vida, se perguntarem para Eurípides como é, Eurípides, o campo de vida dos encarnados? Então, Eurípides trataria como? São seres da natureza humana e espiritual com uma multiplicidade de impressões sustentadas. E cada um carrega a sua própria impressão. Então, Euripides Barçanufo estaria tratando de algo não corretamente? Então, se perguntem a Euripides Barçanufo, neste quesito, então, mas não é possível, Euripides Barçanufo, porque no meu imaginativo, naquilo que eu entendi, lá é outro jeito e outro lugar. Quer dizer que vamos sair das impressões, impregnações das piores, vamos tomar um banho e saímos limpos, e com todas as harpas possíveis e anjos angelicais. Existem anjos angelicais para cada um de vós em vossos lares? Existem harpas tocando em vossos lares? Existem hospitais nesta terra? Existem hospícios nesta terra? Nos hospícios estão as harpas e os anjos angelicais? Estão? Estão todos os guias em volta, na possibilidade máxima de recriá-los de um modo ou de outro? Estão? Sabe o que é o débito de um hospício? Sabe o que é o débito quando a natureza humana espiritual se encolhe? Quer dizer que é só apanhar todos os guias reunidos de todos os universos e tirar e extirpar todos os hospícios desta terra, dentro do hospício e fora do hospício. Nossa, seria maravilhoso, Euripides Barçanufo, se souberem disto. E onde está? Chamem-me. Que impressões todos vós têm agora? E que amanhã terá. Depois de amanhã terá. Daqui a 1 hora terá. Conciliado até este grande mundo lá fora, onde a impressão que tem está conciliada com os seres que estão à vossa volta, com as impregnações, com os ganhos, com isto e com aquilo, impressões constantes e permanentes. O que será? Será isso. Quer dizer que aqui temos um tipo de lama e temos um tipo de tijolo que se constitui e se constrói. Neste plano encarnatório. E esse plano encarnatório reúne-se todos os seres de todos os modos possíveis. Por isso ele é intrigante. E outros não. Tá? Então pergunte a Euripides Barçanufo as questões mais usuais. Depois,
existe um peso específico entre amorfo e luz, e cada um vai para o seu canto, junto com os cantos de todos os cantos. Mas por que então, Euripides Barçanufo, não existe caridade que possam levar todos eles juntos, não para este campo, já imediatamente para o campo de luz? Então, se houver uma convenção disto com Deus Pai, o Criador, trate com Euripides Barçanufo também. Como poderíamos estar enlouquecidos neste mundo por todas as partes, e poderemos num banho de todos os gênios desta terra, e num instante estarmos livres de tudo isso, de todas as impressões. Ora, quando só somos impressões, se tirar impressões, o que somos? É isto. É o banho das impressões, a progressão da natureza humana espiritual. Quando todas as impressões desaparecem, tem um fundo real. Para as impressões desaparecerem, primeiro nós precisamos ter a revelação de que somos um amontoado de impressões. E no decorrente de vidas, vamos ter, no decorrer, que é uma revelação, que é um amontoado de impressões que temos emocionais, intelectuais, e assim por diante, por dizer e por tudo, até que, e todas elas são discutíveis, e tem um fundamento e um peso. E tudo isso se esvai daquilo que somos encharcados da natureza humana, espiritual, do sustento, aquilo que nos sustenta, e esvai para todos os cantos. Ah, não esvai, não esvai. Quer dizer que vamos colocar uma mesa ali e discutir se vai ou não vai? Se somos resultantes disto, incluso Euripides Barçanufo, qual a impressão Euripides Barçanufo do Euripides Barçanufo? São muitas as impressões, apenas estou revelado delas. Isso quer dizer que se temos a revelação, que estamos de terno, não quer dizer que pela revelação o terno por si só desaparece. Mas temos a revelação que estamos de terno, não é? Se temos a revelação de que somos discutidores humanos, então a revelação disso não quer dizer que toda a discussão vai embora, porque fizemos um plano de discussão, manifestamos a discussão por toda a volta e ficamos apregoados nela, mas nós temos a revelação onde estamos apregoados, não temos? Então a revelação daquilo que, da capacidade que temos, daquilo, de todos os eixos e vetores que há dentro em nós, e imediatamente pensamos, imediatamente sentimos, imediatamente temos a capacidade de saber de muitos modos do saber mais grosseiro, saber até mais refinado, e podemos ter toda a emissão emocional da mais grosseira e depois a mais sutil, que encontramos o que significa o contágio com o Pai. Mas enquanto isso, temos o contágio, o quê? Então, dissemos muito próximo disto. Então, que podemos dizer assim, poderíamos trazer um modo de ter centenas e centenas aqui, apenas que faremos eles importantes, né, naquilo que eles entendem deles de importantes. Fariam filas para entrar aqui. Não melhoramos o que cada um entende de si mesmo, porque pode ser um engano, e seria um desastre. Se auxiliarmos e fizermos caridade no intento humano externo,
ajudaríamos a enterrá-lo. Quer dizer que apenas em cantar, com aquilo que queremos ouvir, falamos o que querem ouvir, falamos o que querem ouvir, ficamos importantes. E o que queremos ouvir é que a igreja é distante dos seus negócios, a igreja é distante de todos os seus intentos. A igreja é muito, muito, muito distante daquilo que da fidelidade crística. A igreja é muito, muito distante. Então esta igreja nós gostamos muito, porque ela se aplica exatamente ao que nos interessa, e de que aquela fé vai remover montanhas naquilo que indica, naquilo que implica aos nossos lares, que implica a nossa perversidade, a nossa ganância. É isto, e todos vão ficar muito felizes. Então, é muito intrigante algo. Se dissermos para todos nós que aquilo que está distante da fonte, aquilo que está distante, muito distante da fonte, e que não implica que somos um aparelho do mundo, e que nesse aparelho do mundo podemos dizer: sois muito importante, que sois aparelho do mundo, sois muito importante onde está realizando a vossa obra no mundo. Então ficam felizes. Mas se dissermos: sabe o que sois? Um milagre. Aí ficam tristes, ficam um pouco raivosos, um pouco com vontade de não estar aqui, porque sois um milagre, sois sustentado pelo Pai, e aquilo que é sustentado pelo Pai tem uma grandeza imensa. Mas não entendemos isto. Só entendemos que algo possa dizer o que queremos ouvir. Então, cada um pode dizer o que quer ouvir, vamos dizer que sim. E tudo mais fica diferente do que dizer para vós. Entende? O que entende, o que importa para nós é o que sois, e é o que é sustentado por um milagre. Olha, repetindo, sua existencial. Nossa, fizeste vossa existencialidade? Que mais importa do que ser existencial? O que mais? Isto é ultrajante? É imbecil de Eurípides Barçanufo tratar os fundamentos, sendo que tratamos do que sois um milagre, de que sois, em verdade, um existencial, de que sois sustentados, de que sois absolutamente mortais, e de que tudo que possam, como mortais, no tempo curto que tens, vão ser testados com relação a isto. Qual o intento? Me enumera. Qual o intento? Se levantarem a proeza de algo. Sabemos que só vós, que estão aqui encarnados, e os desencarnados dormem, e eles dormem e acordam, mas apenas vós, Eurípides também, todos os demais vão escolher se dormem ou não dormem, ou se vão acordar ou não, mas vamos traçar entre nós. Quando acordar, saibam, estiveram num período sendo sustentados, adormecidos. E por obra disto, bilhões tentam isto, e muitos não conseguem, mas querem muito deitar no leito e adormecer. Porque desesperadamente, se não adormecerem, todo o organismo entra em pânico total. Não é isto? Quer dizer que realizam o próprio sono? Não, não realizam nada. São realizados, criados, mantidos, sustentados. Tem um tesouro imenso nas mãos, apenas de existir. Quem mais que nós queremos? Ah, não é nada disto. Lá onde eu vivo, eu quero que melhore isto. Então saiba, quando estamos no fundamento, estamos no oásis.
E com certeza teremos água, teremos sombra, teremos alimento. Com certeza, no fundamento de que somos carnais, temos uma proeza de saber que é muito curto aqui, curtíssimo. Tudo que enveredamos a discutir, ou todos os traçados do mundo, não vão valer nada, absolutamente nada. Então, isto, e do que tratamos, é aquilo que traz um desconforto. Né? Podemos trazer o conforto real? Sois existencial. Eurípides, como existencial, senta na fonte da existencialidade. E não há proeza maior do que isso, nenhum tipo de castelo desta terra. Sentar na fonte existencial do que já sois. O que está em nós mortificado que nos retira da fonte? Sim, filhos desta vida, é o que importa, é o que estão aqui. E todos os centenas e centenas que estão desencarnados aqui, e que todos têm impressões. Todos têm impressões. E dentro dos laços das impressões estão retornando, não para assim dizer, eu quero então retornar daqui 15 anos terrestre, e eu quero naquele lugar e daquele modo. Não precisa. Vão estar exatamente na equação que precisam e vão estar. Então poderíamos dizer que queremos entrar num território rico e já nascer numa família pródiga, muito rica, que não precisaríamos de nada. E lá no interior daquela família rica vai estar tudo aquilo que implica no inferno. Sabem o que é o inferno? Então o inferno, numa equação exata daquilo que mortifica, tem suas leis e tem seus direitos. De outro modo, seriam negociáveis com Deus Todo-Poderoso, todos os guias deste mundo, todos os anjos da guarda deste mundo, negociaríamos com Deus Todo-Poderoso e diz, pare de sustentar tudo o contrário, para que possamos ascender. Sabe o que responderiam de verdade? Sabe que se acontecesse essa negociação, ninguém desta terra estaria aqui, porque estamos meandrados pelo esquecimento e meandrados pelo aquilo que mortifica. Então seríamos nós retirados daqui. Por isso é tão difícil a negociação, não é? Então, começamos pelo veredito. E aqui é o veredito. E tudo é um veredito, onde vão todos que estão nesta terra, um por um, há um veredito. Algo verídico e expressado, instantaneamente em fundamento para todos nós, e absolutamente ninguém escapa. E se estamos sobre a jurisdição daquilo que mortifica, e ela é preponderante, vai ser o nosso reino. Vai ser para onde vamos. Porque a querência daquilo que edificou em nós é daquilo, não porque possamos tratar daquilo. Podemos fazer do maior mal do mundo e trazer uma roupagem do bem por todas as partes. Quando aprendemos a fazer isso, é muito simples. Então, como poderemos saber de verdade? Começamos pelo veredito e vamos terminar pelo veredito. Então o veredito é absoluto. Então o veredito não está em algum lugar que possamos tratar dele. O veredito é e está
para todos nós, instantaneamente, absolutamente. E para os encarnados, estão no campo de vida dos encarnados. Nossa. Então, muitas questões muito longínquas deste campo de vida poderiam ter todas as questões com Eurípides Barçanufo. Como é aquele campo de vida? Não acostumem-se com isto, porque não é sua terra original. Não acostumem-se com isto, com nada disto. Desacostumem-se. Não há que, em qualquer parte, em qualquer esquina, que não está sob a jurisdição da sua própria impressão. Que a impressão se ajusta à jurisdição do que lhe interessa, e são muitas, muitíssimas. E quando adentramos, fechamos a porta e não saímos mais. Então, algumas vezes tratamos, Eurípides Barçanufo tratou, já que desta área, Eurípides Barçanufo pode tratar. Sem caridade não há salvação. Sem caridade em ação. Dentro de uma velocidade grande é muito e é tudo. Numa velocidade pequena é nada e é discutível. Esta é a resposta. A caridade é natural da expressão da natureza humana. Não é algo que nos esforcemos para ser, ou para estar, ou que vira negócios dos piores. Negociamos com caridade. Então a caridade é algo em nós, que podemos dizer, sem estar revelada a caridade em nós, não há salvação. Já que quando esta vivificação esteja, a caridade é um estado, um lugar que floresce. Não é fazermos uma fila de desesperados. Se temos algo no ímpeto natural, e nesse ímpeto natural está a prodigalidade, de fazer ajustes da possibilidade, de dar possibilidades a outros seres desta terra, promovendo possibilidades para que estes seres possam ter um crescimento dentro deste grande mundo. Possivelmente, o Estado o faz. Então nós pagamos impostos da nossa potência divina para um governo central e civilizatório, para que num espaço dele possa fazer fila para os necessitados. Ou podem ter a revelação de que esse Estado tem a proeza máxima de fazer necessitados. São produtores de necessitados. São produtores, não apenas o Estado e tudo que está em volta do Estado. Produzem necessitados para depois socorrer. E produzem mais ainda. Mas se não for, existem necessitados de alimento, existem necessitados de habitação, existem necessitados de vida. Como faremos uma fila para necessidades de vida? Que estão em débito daquilo de vida, que significa aquilo que vivifica e aquilo que é o poder do que nos sustenta. E de que estão mortos vivos, fazer filas. Teremos filas em volta desta terra inteira. Talvez estejamos lá todos nós. Então vamos
mais uma vez, torná-los aflitos, muito desesperados. Em primeiríssimo lugar, aquilo que nos sustenta, em primeiríssimo lugar. Então, em primeiríssimo lugar, é aquilo que está abastecido vossos automóveis, porque qual automóvel que for, se não estiver abastecido de uma potência, não valerá nada. Apenas será uma hipótese. Não é? É uma hipótese. Retornando àquilo que vamos deixá-los aflitos, para que esse existencial esteja aqui nesta terra, não um organismo orgânico, precisa ter 7 níveis de sustentação, e tem 7 níveis de entrada, e ela sustenta a primeira, a segunda, a terceira, a quarta etapa. Provavelmente desta primeira, onde tomamos que apenas somos encarnados, no proveito que utilizamos todos os recursos apenas encarnados, todos os outros entram em esquecimento. Se não utilizamos as pernas e ela atrofia, ela entra em esquecimento. Então as pernas é uma possibilidade, podemos discutir quem anda com perna ou quem anda sem perna. Primeiríssimo lugar isto. Que isto quer dizer que ganhamos um baú com moedas de muitas velocidades ao mesmo tempo. Então aquelas que estão visíveis nós usamos, as invisíveis estão esquecidas e nós não usamos. Que tal? Podemos dizer assim, esta presta, esta não presta, sendo que existem e estão neste tesouro real que ganhamos, que não fizemos, não realizamos. Então isto não é para estar aflito. Então tratar de vossa natureza real e de vossa fonte real é o máximo. Será que isto em máximo não importa para todos vós? Porque somos aqueles muito milionários que pisamos em cima de tudo isto e olhamos para algo minimamente para aquilo que nos interessa. Então tem um termo que é muito pesado, que se chama perdulário. Perdulário é quando temos uma grande riqueza, qualquer tipo de riqueza, e fazemos uma festa com ela do jeito que queremos. Principalmente aquilo que nunca acaba, mas principalmente que não há o que nunca acaba. Mas podemos ser perdulários com a potência divina em nós que nos faz viventes. E ser perdulários, fazer daquilo como é para sempre mesmo, do jeito que quiser. Expressar, caminhar, cruzar, fazer o que quiser, do jeito que entendemos nesta vida. Sendo que, quando o recurso lá na profunda, que é mais profundo, aquela entrada mais profunda, aquela que não vai morrer, podemos, se tivermos a revelação dela, pisamos com cuidado, não intercruzamos de qualquer modo, em tudo que é possível nesta vida, porque se intercruzamos e pisamos, seja o que for, tem aqueles que são donos de onde pisamos e vão cuidar disto, num juízo que é de direito, porque tudo que é dentro de nós, da lei e da justiça, de todos os modos possíveis entra, e o que realizamos disto. Para todos vós agora, existenciais, estão existindo. Isto vale uma fortuna incalculável, a maior de todas elas.
é o que vai presidir depois disso da competência e capacidade de continuar existencial, sustentados. Existe em nós algo que quando, nesse veredito, verdade em expressão, tratamos, existe algo em nós que, como um muro enorme que se coloca à frente do fundamento. E quando olhamos para o fundamento, olhamos para as impressões que temos. Olhamos para a impressão que temos. Olhamos para a impressão que temos. E olhamos para a impressão que temos. Se é assim, nós não mandamos nas nossas impressões. Elas estão residentes em nós, tomaram conta de nós. Então experimentem agora. Então, se existir a possibilidade, escrevam o que sois. Vão escrever todas as impressões que tem no mundo, as impressões daquilo que estão entrelaçadas, das impressões daquilo que fizeram realizar a possibilidade de estarem aqui. Então vai fazer um registro deste tamanho do que sois. Uma multiplicidade de impressões que nunca terminam, nunca param. Repetimos elas todos os dias. E principalmente em todas as impressões, onde fechamos os melhores acordos e os piores acordos possíveis, que maculam e nunca mais deixam de macular, e podemos lavar com tudo que é possível, e a impressão continua, e vem na frente daquilo do grande veredito que nunca termina, sois existencial e sustentado. Então, quando despertarem pela manhã e fizeram algo, abrir os olhos, e fizeram isso, que vão abrir os olhos e fechar os olhos, e quando forem sustentados o suficiente para sentar em vosso leito, e de que a existencialidade está em número 1, vão notar que ela desaparece, e vão notar uma multiplicidade de impressões que os encaminharão até o fim da tarde. E principalmente nas impressões que têm, vão lutar por elas com unhas e dentes, para que elas se mantenham. Mas tem uma coisa, algo muito intrigante, será sustentado. Isto que é crível, isto que é mistério, isto que é poder, será sustentado. Se não for sustentado, desaparece, não existe. Então, bendita seja esta possibilidade mais uma vez entre nós, existenciais. Eurípides Barçanufo, existencial. Este que dá a possibilidade de Eurípides se manifestar, existencial. De que sustenta a possibilidade de Eurípides se manifestar, movimentar as mãos. Que sustenta a possibilidade de algo que é infalável, da possibilidade de um ser de outro reino vier para este reino através de um ser encarnado e que se sustenta. Então não há limite para a natureza humana e espiritual, nenhum limite. O limite é a nossa imbecilidade. O limite é de uma escolha, então tratarmos para ficarmos amorfos, não iluminados.
Então, neste local propício, há seres que, limpos de suas impressões, tornam-se invisíveis. Invisíveis. E podemos notá-lo. Podemos saber dele, dentro da propriedade que possam se revestido de algo para ficar visível. Porque as impressões desapareceram. Os filamentos desapareceram. E tem a prodigalidade de trazer para nós uma potência mais divina, arrecadar aqui entre nós um pouquíssimo a mais, 1/1000º de grama da potência divina, para que pudessem estabelecer entre nós algo desta possibilidade que tratamos. Na competência deste pórtico, na competência da inteligência de seres deste pórtico, das inteligências maiores que direcionam este pórtico, que dão sentido e direção e que faz poder transitar entre mundos e mundos e mundos. E aqui está um. Então não existe aqui um endereço menor. Aqui existe o endereço de um milagre que possibilita tudo isso. Mas um lugar onde a capacidade de ver o milagre e saber dele desapareceu. Como se o olho principal que estivesse fechado, insensibilizado, morto. Existe uma regra. E o grande teste para todos que se expressam aqui é a fidelidade dessas regras. E as regras principais é que, através de ritos de passagem, poderíamos alcançar uma totalidade e ter uma revelação insignificante dela, mas que este insignificante poderá crescer, crescer, crescer e crescer. Então estiveram nesta terra seres em totalidade. Totalidade quer dizer que todas as entradas que tiveram, e no proveito que todas estivessem em totalidade em todos os seus campos, da superfície até lá no fundo, se abraçassem. Quando isto acontecesse, todos os liames, tudo aquilo que subjuga a vivificação, que retira, desaparece. E seu tanque de seu combustível fica enorme. Então esse ser da natureza humana e espiritual, que teve a revelação de tudo aquilo que fugazmente trouxe a possibilidade de esvair a potência divina, e de que quando esvai, somos acessórios do mundo que vivemos. E somos através do mundo que vivemos. Se tiramos o mundo que vivemos, nós desaparecemos, não somos nada. Então esse ser da natureza humana e espiritual, num rito de passagem como trouxemos, um ser no quilate de uma revelação imensa. E a revelação trouxe um ímpeto. Revelação, ímpeto. Qualquer concordância ou discordância desapareceu. Caminha nos fundamentos. Caminha nos fundamentos que recebeu um mapa de fidelidade. Caminha nos fundamentos. Se sair 1 metro, será comido. Como se um guia anda por este trilho, se sair deste trilho vai se perder. Estamos caminhando neste trilho. E este ser da natureza humana e espiritual, com uma revelação imensa de tudo que tratamos aqui,
Envereda que esta potência divina, aqui o sustentador, que jamais será manifestado, ele faz por si dentro desta totalidade um caminho por si só, de onde existe uma totalidade de todas as entradas. Esta totalidade faz o seu caminho. E nesta totalidade, imediatamente, pode se apresentar uma passagem. Passagem significa que não precisamos fazer roteiros nesta terra para encontrar a passagem. Ela virá até nós imediatamente, quando a velocidade que temos combinar com a velocidade desta passagem. Isso quer dizer que esse ser, no momento que se apresenta esta passagem, ele tem um intento, um ímpeto gigantesco e tremendo, vindo de todo o seu instinto que é possível, de adentrar esta passagem. Só que há um guia que diz assim, olha, filho desta vida, filho de Deus, como eu, isso está numa velocidade maior, é um rito de passagem, jamais será igual. Então, se este ser olhar para trás e dizer, não, é vós. Não pise no caminho alheio, é vós. Neste itinerário de vós, é vós. Então saiba, ninguém leva a multidão, nem apreços, e nem nada desta terra. Leva apenas sua condição, é príncipe, e dentro desta condição, de tudo que tratamos aqui, leva aquilo que não está amorfo, mas está iluminado. Quando adentra uma velocidade tão grande que é impossível de tratar, como é impossível de tratar de campos de vida com uma velocidade infinitamente maior que esta. Mas há algo muito intrigante. O primeiro paradeiro, o espírito do descanso. Ora, Eurípides Barçanufo tem tanta coisa no local do descanso, porque foi feito para toda esta humanidade algo que é superior a tudo. E que todos em desespero precisam ou estão acostumados. Um descanso. Já que o cansaço, menor, maior, dividido, multiplicado, sempre existente, e se torna comum. Neste lugar do descanso, é tão aprazível. Intrigante. É tão aprazível. Sem localidade, sem nada. Apenas um estado superior de descanso. E é tanto, que dentro de tanto cansaço, não precisaria mais ir para lugar nenhum para a eternidade. É só estar lá. Quando nesse estado naturalmente implode, uma entrada que temos, que é da gratidão, numa velocidade extrema. Sempre dizemos que numa velocidade menor, muito pequena, na escuridão, a gratidão há. Podemos lá trazer uma arma superior a dizimar muitos e dizer grato. Então a gratidão é uma entrada onde todos os seres da natureza humana e espiritual têm. E neste lugar da gratidão, é tão absoluta e tanta velocidade desta gratidão, de que, sabe, que a gratidão não estava em algum lugar, não estava na mão de alguém ou de nada. A gratidão era algo que explode dentro de nós.
Quando esta gratidão, numa velocidade imensa como está, implode algo imediatamente, não algo que está fora, em algum lugar, algo que podemos adentrar para a oração. Então a oração é algo em nós que, se permanentemente, desde a matriz geradora da natureza humana e espiritual, ali está. Quando ela fica morta e fica só um fiozinho, podemos pensar que ela está em algum lugar e vamos buscá-la. Quando a oração implode, sabemos que estar em oração é o natural da vida de um ser da natureza humana e espiritual. Não está em algum horário, em algum tamanho, em algum lugar que vá, implode. E está em oração. Assim sendo para todos nós, vamos deixar nossas palmas das mãos para cima e dizer que estamos prontos. E daquilo, desta oração que aqui está, deste reino de oração que aqui está, saibam, a oração não está algo para algo. A oração contém tudo. Então, olha, a oração, por algo, diz respeito que é tão natural, daquilo que a precisão da oração precisa e que podemos ter a disponibilidade disto. Há 3 vertentes no interior deste pórtico. A primeira vertente, seres da natureza humana e espiritual como todos vós, na jornada de cada um, que querem estar próximo um por um de cada um, não um por muitos, mas um, que por algo inaudito, aquilo que não possa se dizer, precisa e quer, em algum momento, estar próximo de cada um de vós. E de cada um destes daqui, de cada um de todos os seres que estão aos centenas aqui. Isto compila algo dentro do instintivo, daquilo que não morre, da ancestralidade, que precisamos de algo. E este algo diz respeito a um encontro. E existe algo, uma fome de reencontrar. Neste lugar não estarão desesperados, obsessores, estarão seres da natureza humana e espiritual, despertos, reencontrando algum ser da natureza humana e espiritual que precisam, vão colocar estes seres a mão acima de nossas mãos, e daqui destas mãos de Eurípides, e das mãos deste. O que poderiam tratar? Cada um de vós saiba. O que poderiam este ser tratar com todos vós? Cada um? O que diriam? A segunda vertente, os guias. Então saibam, não há guia para cada um. Existe um guia dentro de uma irradiação que combina com a irradiação de muitos seres. Então, para cada um de nós e para cada um de vós, há um guia correspondente dentro da irradiação, dentro de um universo incompreensível. Então não há um guia para cada um, nem muitos guias aqui, mas
O intento disto faz uma ligação destes guias para cada um de nós. Estes guias vão dizer assim: um guia é um guia. Um guia não é algo que desobedecia. Um guia não é algo que, dentro de todos os desesperos possíveis desta terra, poderão realizar a obra de poder realizar algo por aquele desespero. Um guia é algo que perdeu-se e precisa reencontrar o seu caminho em 7 velocidades. A primeira é nesta terra. A primeira é nesta terra, nos campos desta terra, nas vertigens do campo desta terra, nas florestas, e de que há seres especializados. Então precisamos, ele aparece para nós e diz: siga-me. Mas ele diz também: despoja do que está carregando, porque não há como carregar tudo isso, porque está distante. Joga fora. Tem duas saídas: ou joga fora, ou joga fora. Se não jogar fora, vai morrer junto. Este é um guia. Então, em algo tão simples assim, lá nas florestas, e que estamos perdidos, se estivermos perdidos, morreremos de fome, de sede e de algo que nos devora. Instantaneamente um guia pode nos salvar e, pelos caminhos conhecidos, levará e sairemos. Estaremos no mundo particular nosso, estaremos a salvo. Esta é a primeira velocidade. Depois tem mais 7 velocidades de um guia. Até a velocidade do guia que trouxe esse ser que acabamos de trazer. Ele só transita numa velocidade imensa. A terceira vertente, seres curadores. Do mesmo modo que as chagas. Do mesmo modo que as chagas há o ímpeto e intento de seres curadores. Então existem muitas velocidades de seres curadores. E os seres curadores que estão aqui entre todos vós, e está para todos vós encarnados e desencarnados as centenas, sabem exatamente onde está a chaga rapidamente, naquilo que podem oferecer, trabalham com minerais e essências desta terra e de outras. E tenho vontade máxima e o intento máximo de fazer valer, de curar chagas. Seja esta na superfície ou nas profundezas. Uma chaga está interseccionada a outra, que é interseccionada a outra, que é interseccionada a outra. Então, aquilo que esses seres podem realizar está na magnitude máxima de poder realizá-lo. Não o realizarão apenas naquilo que possamos fechar as portas, ou também naquilo que, do mesmo modo como curo, vamos descurar no momento seguinte. E estamos na velocidade. Que velocidade estamos, filhos desta vida? Sempre tratamos que este propósito está neste fundamento. Então, seres que estão longínquos poderão ser, sim, mas não do modo como está aqui, porque aqui há o reino próprio, exato para tudo isto. Então pode estender para seres que o quiserem, mas dentro da lei será o quesito de realizá-los.
nestas três vertentes juntas, tudo ao mesmo tempo, rapidamente. Aqui está e é. Seguramente, somos só uma apóstrofe. Somos existenciais. E todos os seres que aqui estão são existenciais. Os curadores são existenciais. Os seres que vieram para cada um são existenciais. Estão sendo sustentados. Até pelo caminho, são sustentados pelos seus dons específicos, são sustentados por tudo. Isto dignifica a nossa presença. Encostem as mãos. No efetivo máximo, onde ficamos diminuto, bem diminuto. E nosso existencial ficou imenso, imenso. Existe algo por natureza que acontece. Um estado de consagração. Consagração significa o que indica, o que atende, o que realiza a obra. E de que faz a possibilidade do contágio com o sagrado. Consagrar. Neste expoente épico, crístico, que consagrou entre seus discípulos. E consagrou também, nesta consagração, o Pai o sustenta, o Filho. E o Filho é o Filho em totalidade, é o conduto que possa dar o indicador do caminho de retorno. Então, foi através de seu sangue. Quer dizer que esse sangue estava e não em todas as velocidades que aqui tratamos, na velocidade máxima possível, que tornou-se um caminho dentre todas as impossibilidades. A fé e a consagração sempre implica, e sempre implicou, de todas as eras, e sempre será, o Pai, o Filho. Na consagração do Pai e o Filho é que saímos de toda a estupidez e entramos nos fundamentos. E o Espírito Santo, que tem um itinerário dizendo de que há coisas nesse mundo que jamais saberemos. Então é um fundamento exato na pólice de que jamais saberemos. Podemos abaixar as mãos. Então estamos numa velocidade um pouco maior. Numa velocidade um pouco maior, existe um ar mais rarefeito. Existe uma boa aventura mais rarefeita, uma estadia mais rarefeita, mas isto é só o começo. Quando abrirem o portão, vão saber que o rarefeito desapareceu e vão ter o mundo lá fora à disposição.
E ele, mais do que tudo o que é possível, é o grande mortificador. Salve, filhos e filhas.